Pronto, vou começar. Porém, dessa vez vai ser um pouco diferente. Tava falando sozinha aqui, achando que tava falando com vocês. Eu vou começar, porém, dessa vez vai ser um pouco diferente. Vocês vão estar escutando minha voz. Deixa eu até ver se tá tudo ok aqui. Na hora da gravação, no caso, né? Deixa eu só ver. Tá tudo certo. Vocês vão estar escutando minha voz, só que vocês só vão estar vendo os slides. Na hora eu replit. Vocês vão estar vendo a parte do Chrome. Então eu vou tentar... Não, quando eu for usar o quadro, então eu mudo na hora. Mas pra não ficar toda hora mudando, eu vou tentar fazer hoje só utilizando os slides, certo? Vou apresentar agora aqui pra vocês. Isso mesmo, Erika. Eu não sei se eu já tinha te respondido. Tá todo mundo vendo minha tela? Estamos sim, Kelly. Beleza. Então, só pra gente... Deixa eu ver se o OBS tá pegando isso. Tá. Então, só pra gente revisar, né, o que a gente viu na última aula. Vetor é uma espécie de variável especial. Por que ele é uma variável especial? Porque com ele a gente pode armazenar vários valores. A gente não precisa simplesmente armazenar só um valor. Então, um exemplo que eu usei semana passada, não, ontem, foi de idade, né? Eu posso ter uma variável só que me informa uma única idade, mas se eu quiser armazenar 500 idades, eu posso ter um vetor em que eu coloque lá as 500 idades. Possui um tamanho pré-definido. Então, o exemplo que eu usei semana passada foi do tamanho igual a 4, sendo que o índice ele sempre começa com 0. Então, quando a gente fosse tentar achar a posição para querer mostrar um valor em uma determinada posição, a gente começa do 0. Então, seria 0, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, o tamanho do vetor é de 10, né? Então, tem 10 valores sendo armazenados dentro do vetor. E aí, a gente vai começar a contar do 0 e vai até o 9. Cada valor fica alocado em uma posição do vetor. Então, não tem como eu colocar duas posições aqui. As posições do vetor são acessadas por meio de um índice, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. E o tamanho do vetor terá índices que vão de 0 a n menos 1. Aí aqui está um exemplo. Vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Gente, eu não estou vendo o chat, viu? Aí se alguém tiver alguma dúvida, me fala pelo chat. Vou querer ajuda aqui para começar, certo? Primeira coisa que eu vou fazer um programa. Criar um vetor que vai armazenar 10 idades. Qual é a primeira coisa que eu tenho que colocar no meu programa? Vocês estão aí? Primeiro tem que carregar a biblioteca, não? Gente, vocês já estavam falando antes? Eu acho que estava no mudo aqui, eu só percebi agora. Se alguém falou, me desculpa. Eu só percebi agora. Alguém falou alguma coisa antes? Não, tava tudo bem. Não. Tá bom. Certo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer agora? Carregar a biblioteca. Biblioteca, né? Então, include IO string. E depois que eu carrego a biblioteca, eu tenho que fazer o quê? Main, mais, lá. E a função, né? Abre parênteses e depois as chaves, né? Isso. Deixa eu colocar aqui que eu vou criar um vetor que vai armazenar 10 idades.
sendo que a usuária vai informar as 10 idades. Então, já que eu vou usar o CIN para pegar essa informação da minha usuária, o que é que eu tenho que usar antes de colocar a função principal? Use namespace std. Isso. std. E aí eu coloco o meu enchimento, certo? Return 0. Se eu fosse fazer aqui, sem ser um vetor, se eu fosse usar várias variáveis para escrever, para armazenar minhas 10 idades, eu iria fazer aqui, né? Int idade 1. Ó, para não ficar muito extenso, eu vou colocar 5, tá certo? Aí eu iria fazer aqui, idade 2, o nome da minha variável. Pode ser qualquer nome, mas eu tô colocando assim porque eu acho mais organizado. Idade 5. Sendo que de costume, eu iria começar colocando idade 1, né? Porque a gente, na nossa vida real, a gente começa a contar pelo valor 1. Só que como o computador ele começa a mostrar a posição pelo 0, eu vou colocar aqui igualzinho ao computador. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí agora eu quero que a minha usuária digite as 10 idades. Então, primeiro eu vou dar um cout para ficar bonitinho aqui. Digite 10 idades não, 5 idades. Vou dar um /n. E aí eu faria, né? Cin, idade 0. Eu vou copiar tudo aqui para ser mais rápido. Então, cin, idade 0. Cin, idade 1. Idade 2, 3 e 4. Aí, depois eu vou querer mostrar. Vou fazer cout. As idades foram. Vou botar um /n aqui. E aí seria cout. Idade 0. Vou copiar para não precisar digitar várias vezes. Idade 1, 2, 3 e 4. Vocês acham que o programa vai rodar ou que vai bugar? Revisem aí meu programa, por favor, para ver se eu esqueci alguma coisa. Gente. É porque você tá passando muito rápido pra cima e pra baixo aí. Ah, eu não tô tá. conseguindo ver. Pera aí. Faz um pouquinho pra direita aqui. Isso. Pera aí. Aí. Obrigada. Vou copiar o programa também para ficar mais fácil e vou colocar lá no... Hoje não vai ter lista porque hoje a aula é extra, certo? Mas quarta vai ter lista. Pronto, coloquei aqui no chat. Vocês acham que o programa tá ok? Posso continuar ou vocês acham que tá faltando alguma coisa? Eu acho que tá ok. Mas... Todo mundo acha que tá ok? Cíntia, Patrícia, e aí e o resto? Dara. E aí, gente, mais alguém para analisar? Marina. Mais uma pessoa. Também acho que tá ok. Kiara. Pronto.
Acho, né? Vamos confiar. Vou dar um play agora. Vou executar o programa. Digite 5 idades. Então, 18, 21, 23, 78, 50. Ih, ficou feio, não foi? A idade ficou tudo grudadinha. Não dá nem pra gente reconhecer as idades. Aí pra mudar isso, vou botar uma quebra de linha. Pronto. Aí agora ficou mais bonitinho. Certo. Mas aqui eu fiz usando variável. Agora eu quero fazer usando vetor. Então, como é que eu vou fazer dessa vez? Daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês. Mas dessa vez eu vou fazer e aí na próxima vocês que vão fazer. Beleza? Então, como eu vou criar um vetor, o meu vetor vai ser um tipo inteiro, vai continuar inteiro porque é uma idade. Mas eu não preciso escrever aqui o nome de várias variáveis. Eu posso simplesmente escrever uma chamada idade. Só que se eu apenas colocar isso, se estiver muito rápido vocês me falam, viu gente? Só que se eu apenas colocar isso aqui, não está sendo vetor, está sendo uma variável, né? Que é o que a gente já conhece, que a gente está trabalhando. Para eu informar que realmente é um vetor, eu tenho que colocar o colchete, que é o símbolo do vetor. Mas, não apenas isso eu tenho que colocar para dizer que é um vetor. Eu tenho que dizer também qual vai ser o tamanho do meu vetor. Então, se eu tentasse rodar esse código, iria dar erro. Se vocês perceberem, ó, ficou vermelho aqui. O replete já está mostrando que vai dar algum erro, porque não tem o tamanho do meu vetor. E aqui eu vou dizer que o tamanho do meu vetor é 5. E agora vai pegar, certo? Então, eu tenho um vetor de tamanho 5, ou seja, que vai armazenar 5 valores, cada um em sua posição. Alguém aqui lembra como é que eu faço para indicar a usuária? Alguém aqui lembra como eu faço para indicar a usuária que é para ela informar a idade e eu vou armazenar na primeira posição do vetor, do índice 0? O que é que está faltando aqui? Coloca o colchete, né? Esqueci o nome. Colchetes. Isso. Acho que é colchetes. Envolvendo esse 0 aí, no caso. Isso. Então, eu colocando os colchetes em todos agora. Eu vou estar dizendo que vai armazenar em cada posição aqui. Então, primeiro na posição 0, segundo na posição 1, depois na posição 2, na 3 e na 4, certo? Só pra... Eu vou mostrar o quadro rapidinho, porque eu não apaguei, ainda tá o de ontem. Então, só pra vocês enxergarem meio que na prática. Na prática não, mais didático, né? Cadê onde aqui? Aqui. Tem que ligar a câmera primeiro. Poxa, acho que foi porque eu conectei depois. Se eu recarregar aqui, vai sair? Vou parar a apresentação e vou recarregar a página rapidinho. Pronto, voltei. Oxe, não tá aparecendo. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Eu excluí eu fechei o negócio. Pera aí. Pera aí que eu vou recarregar de novo aqui.
Pronto. Mais uma vez eu tava falando um bocado, né? Ninguém tava me ouvindo. Pronto, apareceu. Tá todo mundo conseguindo enxergar o quadro? Então, sim. Deixa eu só ver se o OBS tá ok. Sim. Tá. Certo. Então, voltando aqui. Aqui eu vou estar armazenando em cada posição, certo? Minha usuária vai estar digitando. Eu vou fazer um exemplo, mas deixa eu colocar aqui também os colchetes para quando for imprimir. Vou colocar os mesmos valores que tá no quadro, sendo que começa daqui, tá? Os outros eu vou inventar um valor, no caso que só falta um. Ô, gente, vocês nem estão vendo minha apresentação. Ai, meu Deus. Pronto. O que eu fiz de diferente do que quando vocês estavam vendo, eu só arrumei a parte do layout também, para mostrar de cada posição. Aí eu vou executar meu programa aqui agora. Digite 5 idades. 600, 20, 60, 23 e 15. Ou 45, isso aí. As idades foram 620, 60, 23 e 45. Então, pera aí que o celular tá tocando aqui. Pronto. Tá dando pra enxergar ainda direitinho o quadro? Ou... Tá, né? Certo. Então eu vou parar a tela, mas só mostrando pra vocês o que foi feito. Eu criei um vetor do tamanho 5. Aqui eu tô pedindo pra minha usuária digitar e vai ficar em cada posição. Então essa posição aqui é como se fosse isso aqui. Então é como se fosse um armário que em cada parte do armário tem uma posição, né? Esqueci o nome. Cada gaveta. Cada gaveta eu vou ter uma posição e aí vai estar armazenando dentro dessa posição. Então toda vez que eu quiser imprimir um número em determinada posição, por exemplo, eu quero imprimir minha idade de 60. Eu tenho que falar que é Cout e entre colchetes a posição que tá 60, que no caso é 2, certo? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma declaração? Certo. E também, por exemplo, aqui nesse código é a minha usuária, eu estou pedindo para minha usuária informar as idades. Mas, se eu quisesse apenas mostrar as idades, mas eu mesmo criasse as idades, eu colocasse esses valores, eu iria chegar aqui, idade normal, né? Se eu fizesse uma variável com nome idade, seria assim, né? Idade é igual a 600. Vou colocar só o primeiro valor. Já com vetor é um pouco diferente. É idade igual, abre chaves, fecha chaves. Então vai ser tudo que vai estar dentro de chaves. Então eu vou colocar aqui 600, 20, 60, 23, 45 e pronto. Vocês estão vendo aqui que essa idade parece que vai dar algum bug, essa variável aqui? Tá todo mundo vendo? Por que vocês acham que isso tá acontecendo? É porque já tem idade em cima, sendo atribuído outro valor? Isso, é porque a gente tem um vetor com o nome idade. Então o computador, ele é meio burrinho, né? Então mesmo a gente dizendo que o computador, um é vetor, o outro é variável, não é a mesma coisa. Mas ele às vezes pode bugar
Então, em C++ não se aceita você colocar o nome de uma variável igual ao nome de um vetor. Então, aqui, se eu mudasse o nome da minha variável, né? Agora não é mais idade, é idade 2. Aí não iria bugar. Dando play para ver se vai rodar bonitinho. E iria rodar. Então, a gente tem duas formas, né, de armazenar valores dentro de um vetor. Uma é a gente escolhendo, outra na verdade, três formas. A gente escolhendo aqui, outra é a gente pedindo para a usuária, e eu poderia muito bem chegar aqui, idade 0 igual a 600. E por aí vai. Lembrando que a gente pode manipular nossas variáveis. Então, por exemplo, aqui na minha posição 0, começou com 600. Mas, digamos que foi sem querer, acabei errando a idade da pessoa. Não era 600 que eu queria, era 70. Aí eu chego aqui, né, depois do meu código, lá na linha 12, coloco que idade 0 é igual a 70. E aí, quando for imprimir, vai mostrar o valor 70. Porque lembrando que o computador, ele segue passo por passo, linha por linha. Então, o computador ele iria entender aqui, ó, o vetor na posição 0, agora o valor é 70. Aí ele já coloca dentro 70, né, mais 600. E quando fosse imprimir, ele iria imprimir os valores que estão lá. Beleza? Beleza. Tá. Só vou parar de comentar aqui. E aqui tá mais um exemplo mostrando, né? Exemplo sem ou com vetor. Então, o vetor tá aí para facilitar a nossa vida. Aqui tá a manipulação, que eu mostrei para vocês na aula passada. E, mais uma vez, a gente usa outra coisa que a gente já deu, que foi a estrutura de repetição, para facilitar a nossa vida. Então, formas de atribuir valores. Precisamos mesmo atribuir um valor por vez? Não, podemos usar uma estrutura de repetição. Para preencher e acessar vetores, geralmente usamos a estrutura de repetição for. Por quê? Porque o número de vezes que vamos executar é igual ao tamanho do vetor. Então, a gente usa o for para facilitar as nossas vidas. Imagine aí que só são 5 idades. Mas imagine se fossem 500 idades. E aí eu tivesse que colocar aqui 100 e idade 500. 100, idade 0, idade 1, idade 3, idade 4, 100, idade 5, até 500. O código iria ficar enorme, né? Então, a gente pode usar o for, pode usar a nossa estrutura de repetição, para não precisar fazer isso. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês e depois a gente vai fazer o teste de mesa, para vocês verem na prática. Então, revisando, vou apagar aqui, que a gente vai pedir para nosso usuário digitar. Espera aí. Ponto e vírgula. Se fosse pra gente pedir, antigamente seria assim, certo? Quem lembra da estrutura do for? Quem pode me dizer? Aí tem o i, né, que é igual a 1. Aí depois ponto e vírgula. Aí tem a parte que dá o pause, né, que é o i. Não pode ser maior ou igual ao valor que a gente for dar. E depois i mais. Eu não lembro direito também. Certo. Então, primeiro a gente vai fazer isso aí. A gente vai colocar o i e vai colocar o nosso valor inicial. Lembrando que tem como a gente declarar o i aqui né, no começo, mas aí vai de cada um. Por costume, eu prefiro declarar aqui dentro do for. Então, quando a gente coloca int i igual e o valor que a gente quer iniciar,
essa parte aqui a gente chama de inicial, digamos assim. Eu esqueci agora o nome correto. Mas é aqui onde a gente vai estar iniciando, a gente vai estar falando onde o nosso for está iniciando. Geralmente, né, a gente inicia com 1. Tipo, 1 e vai até quantas vezes a gente quer que rode. Então, 1 igual a 10. Vai rodar, vai se repetir 10 vezes e por aí vai. Só que, como a gente está trabalhando com vetor e a gente sabe que o vetor ele começa com índice 0, em vez do 1, a gente vai colocar 0 aqui, beleza? E agora a gente vai na parte que, no caso, é a introdução, né? Que é o inicial da nossa estrutura de repetição do nosso for. E aqui a gente vai dizer até quando vai o nosso for, quantas vezes vai se repetir. Então, o nosso for vai se repetir 5 vezes, certo? Porque a gente vai armazenar 5 idades. Então, a gente pode dizer aqui i menor que 5. Por que i menor que 5? Na prática, eu vou mostrar para vocês. Mas, se está começando de 0 e tem que i é igual a 4, vai rodar uma vez 0, aí vai entrar, vai fazer. Aí, depois de novo, 1 vai entrar, vai fazer. E depois de novo, 2 vai entrar, vai fazer. 3 vai entrar, vai fazer. 4 vai entrar, vai fazer. Aí, depois eu chego aqui. Quando for 5... 5 é menor que 5? Quem acha que sim? Quem acha que não? Eu acho que não é igual, não? Isso, o 5 é igual. Então, o computador ia falar, né? Não é mais i menor que 5. Então, eu posso simplesmente sair dessa repetição. E aí, eu vou e coloco o i mais mais aqui, que a gente chama de incrementação. I mais mais é a mesma coisa da gente colocar que i é igual a i mais 1. Mas, para resumir, a gente coloca só o i mais mais. Beleza? Abro chave, fecho chave, para dizer que o meu for, deixa eu colocar mais assim, o meu for vai rodar aqui dentro, certo? Aí eu chego aqui, sem, coloco apenas 1, eu não preciso colocar mais. Idade. Qual é a variável, gente, que vai estar sendo 0, depois vai estar sendo 1, depois vai estar sendo 2, depois vai estar sendo 3 e depois vai estar sendo 4? Qual é a variável que vai estar mudando? O índice. Mas qual é o nome da variável, no caso? O i. Isso. O i. Ah. O i vai ser um valor que vai estar mudando. Então, toda vez que... Isso aqui é para resumir a nossa vida. Eu poderia chegar e escrever vários cens, né? 100, 100, 100, 100, 100. Só que aqui eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer isso apenas uma vez, escrever 100 uma vez. E aí ele vai entrar aqui 5 vezes. Certo? Porque vai de 0 até 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Só para vocês verem que está funcionando, eu vou rodar aqui, programa. Então, digite 5 idades. Aí eu vou rodar a primeira idade. As idades foram 60, 95, 23, 75, 62. Deixa eu só colocar meu Oi? Dá para fazer o mesmo com o CEOT também? Sim, dá pra fazer a mesma coisa. Aí a gente agora vai fazer aqui no quadro, pra vocês verem na prática. Não tem lista, Caroline, porque como é aula extra, né? Não vai precisar da aula. E agora eu vou fazer no quadro e aí vocês vão me falando, tá certo? A gente vai fazer junto agora. O quadro tá de boa pra ver? Pra mim, aqui o quadro tá aparecendo na tela pequena, é isso mesmo? Ai, deixa eu parar a apresentação. E agora? Agora ele tá aparecendo maior. Mas na tela com todo mundo, é isso?
Não dá pra aumentar não, né? Eu achei que... Fixar na tela. E agora? É isso. Tenta fixar, Amanda, o quadro. Eu fixei aqui melhor. e foi. Ah, entendi. Obrigada. Ficou Mas maior. se você fixar aqui, ela fica fixo só no seu. Ah, tá. Eu entendi. Eu fixei aqui, ficou maior. Valeu, obrigada. Pronto. Mas tá ao contrário, né? Ou só no meu que tá ao contrário? Não, de vocês também tá, né? Não. Não. Oxi, na minha tela aqui tá, tipo assim, tá virado, sabe? Eu acho que é por causa da sua câmera, né? Não? Mas vocês estão conseguindo ler, né? Engraçado que, tipo, na tela do meu celular também tá ok. Mas no Google Meet tá assim. Enfim. Deixa eu apagar aqui. Total. Oh, poxa, dá pra pagar essa parte. Deixa eu tentar botar no OBS. Deixa eu tentar botar no OBS pra a gente conseguir ver essa parte. Se bem que no meu não vai adiantar nada, porque tá invertido. Então eu não vou nem... Essa parte, infelizmente, quem não tá participando da aula não vai conseguir ver. Deixa eu ver o que vocês falaram. Tá. Certo. Então eu vou fazer aqui a mesma coisa que tá lá. For int I igual a 0. Deixa eu eliminar isso aqui. For int I igual a 0. Aí alguém pode me perguntar, Keila, sempre tem que ser I? Tá pegando, né? Keila, sempre tem que ser I? Não, eu uso I porque por boa prática, porque I a gente geralmente lembra I de incremento. Então repetição a gente sempre está incrementando um valor a mais, né? Começa de 0, depois vai de 1, depois vai de 2 e por aí vai. Mas se você quiser, sei lá, em vez de começar com I, começar com X. Ou começar com Y, ou começar até com uma palavra enorme, você pode fazer. Só que pode ser uma boa prática, assim, eu acho. Começar com I, beleza? Então, I menor a 5 e mais. E aqui vai ter o meu CIN. CIN, idade e certo? Então eu vou colocar algumas coisas aqui. Aqui eu vou... Vai ser o valor onde eu vou armazenar as idades, cada posição. Então 0, 1, 2, 3, 4. Vocês estão enxergando daí, gente? Gente? Não, essa parte tá cortada. Tá Essa cortado? parte de cima aí, não, acho que não foi, não. Peraí, deixa eu diminuir. Deixa eu ver pelo quadro. Aqui dá. Então, idade. Tô enxergando agora? Agora sim. 3, 4. E o nosso I aqui, que vai mudar. Vocês vão fazer comigo, viu? E vocês que vão escolher a idade agora. Certo.
Então, I vai começar com 0, certo? Int I igual a 0. Ok. 0 é menor que 5? Sim ou Sim. falso? Sim. Sim. Então, sem idade. Quem é a idade aqui? Quem é I, no caso? 0. I igual a 0. Normalmente está sendo I igual a 0. Falem um valor aí para eu armazenar aqui nessa idade. Faz de conta que vocês são a usuária. Qualquer idade. 10. 10? 10. 10. I mais. Ou seja, I é igual a I mais 1. Então agora I não vai ser 0. I vai ser 1. Vai ser 1. Aí entra de novo no for. Aí o for vai e roda de novo. I é menor que 5. 1 é menor que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí entra aqui. Então eu vou armazenar agora na posição 1, no índice 1. Falem o valor aí para o usuário armazenar. 20. 20. Podem ir mais gente falando, viu? Quero ver vocês participando da aula. I mais. E agora vai ser igual a 2. I igual a 2. 2 é menor que 5? Sim. Sim. Então eu vou colocar aqui, vai entrar no meu CI. O I agora é igual a 2 e vou armazenar dentro de 2. Falem aí a idade para armazenar. 30. 30. Bora de 10 em 10 aí. Bora. I mais. E agora não vai ser 2. 2 mais 1, 3, né? Então I vai ser 3. Então, 3 menor que 5? Sim. Sim. Aí, então, aqui agora vai entrar, vai armazenar dentro do meu índice 3, né? Idade índice 3. Aí o usuário chega lá e coloca 40, certo? Mais uma vez, I mais. Então, agora I é igual a 4. I mais, lembrando, é a mesma coisa de I igual a I mais 1. E aí, mais uma vez, eu coloco 50, certo? Minha usuária digitou 50. I mais. E agora é igual a 5. Aí o computador vai passar aqui. 5 é menor que 5, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Que 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Se tivesse aqui, em vez de menor, só tivesse menor igual, aí o computador iria falar, ó, isso é verdadeiro, eu vou entrar. Mas não tá menor igual, tá menor. Então o computador chega aqui, ó, essa afirmativa é falsa. E não é menor que 5, então eu vou sair. E aí ele para de rodar o for. E aí ele vai fazer outras coisas no programa depois disso aí. Certo? Ficou melhor para enxergar assim? Alguma dúvida? Não. A hora de tirar a dúvida é agora, viu? Certo. Agora eu vou copiar esse programa. Eu vou dar 3 minutos. Copiei. Deixa eu apresentar aqui. Esqueci de apresentar. Colei. Vocês vão copiar esse programa e aí vocês vão fazer a parte do Cout, certo? Seguindo a mesma lógica do CIN. Então, 8h51, eu quero ver vocês colando aqui o programa. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando, tá certo? O programa aqui, ó. Já mandei. Vou abrir até um Launchpad. Esse aqui eu botei. Coloquei no Launchpad também. Quem quiser copiar pelo Launchpad. Beleza? E aí, quero ver vocês cola aqui ou cola no Launchpad. Na hora vocês falam. O programa de vocês. O que eu quero é
que vocês façam a mesma coisa no Cout. Certo, gente? Certo. Certo. Se já tá todo mundo assim calado hoje, imagina, chega sábado, depois de uma semana intensa. Tá. Vou explicar de novo, Caroline. Aqui, nesse meu programa aqui, eu tô pedindo pra digitar 5 idades. E aí eu tô colocando dentro de um vetor, idade, certo? E aí eu fiz um for pra, em vez de eu ficar colocando sem idade 0, sem idade 1, em vez de eu ficar fazendo isso aqui, sem idade 0, e pedindo pra a minha usuária digitar. E aí eu fazendo a mesma coisa com o resto, até chegar ao índice 4, né? Até chegar aos 5 valores. Eu simplesmente criei um vetor em que eu só escrevo uma vez e o computador entende que ele vai ter que fazer isso até a quantidade de vezes que eu coloquei. Então, se eu coloquei aqui que vai se iniciar, que vai começar a incrementar de 0 e vai até 4, né? Porque não vai entrar em 5 aqui. E aí eu tô dizendo, se vai de 0 até 4, então 0, 1, 2, 3, 4. Vai rodar 5 vezes. Então eu tô dizendo ao meu computador aqui que ele vai fazer isso 5 vezes. E o que tá manipulando para eu mostrar valores diferentes, para eu guardar em posições diferentes, é o i. Porque o meu i, ele vai estar mudando. Então eu posso fazer isso aqui. Então a mesma coisa eu quero no Cout. Eu quero que, em vez de vocês terem que ficar fazendo Cout idade 0, Cout idade 1, Cout idade 2, 3 e 4, eu quero simplesmente que vocês façam isso usando a estrutura de repetição, usando o for. Deu pra entender? Alguém tem alguma dúvida? Não. Certo. 8h55, vocês mandam pra mim. Quem tiver dúvida, se o site não tiver... Oi? Desculpa. No caso, é só para o Cout, quando ele mostrar as idades foram, ele tá também utilizando o for, não é isso? Isso. Tá, eu acho que eu acabei aqui, eu acho. Pra gente não precisar usar vários Couts, a gente pode colocar apenas um. E na estrutura de repetição, a gente vai estar repetindo ele várias vezes. Se o código estiver bugando ou alguma coisa assim, vocês vão e mandam aqui pra gente tentar resolver. Para quem estiver assistindo a aula no YouTube, falando assim, tipo, bem futuro. E ficou com dúvida nessa parte que eu não mostrei o quadro, vai na mentoria e pergunta, manda essa parte da aula, e aí a pessoa que tá lá fazendo a mentoria na hora vai ajudar vocês, certo? Então, para quem não tá assistindo a aula agora e que vai assistir depois pelo YouTube e tiver dúvida, vai na mentoria e faça, porque vetor é importante. A gente acaba usando muito estrutura de repetição, e estrutura de repetição também é muito importante.
E isso vai facilitar na hora que vocês forem fazer o projeto final e vai facilitar também nas atividades, porque a gente vai estar sempre fazendo isso nas atividades. E aí, todo mundo já fez? Vamos ver aqui. Patrícia, Timei, idade 5, Cealt 5 idade, sem Cealt. Ok. Isabel, Timei. Ok. Amanda. Ok. E aí, mais gente postando, cadê? Amanda Monteiro, ok. Cíntia, ok. Marina, ok. Alguém tem dúvida nessa atividade, gente? Vixe, os meus pêsames pro seu notebook, Raquel. Mas tá certo. Oi? Quando eu coloquei. Oi, pode falar. Keila? Oi? Oi, Marina. Eles foram. Quando eu coloquei pra aparecer as idades foram, eu botei 2 pontos. Aí ficou repetindo toda hora. As idades foram e com a idade na frente do as idades foram. Aí eu fui e tirei. Ah, mas aí você mandou o código sem essa parte, não foi? Foi. Certo. É porque tudo que tiver... Deixa eu mostrar no quadro. Aí a aula é remota, mas eu não consigo não usar o quadro. Eu acho que fica tão melhor pra mostrar. Certo. Tudo que tiver dentro do foco, tudo que tiver, vai estar rodando na quantidade de vezes que precisa rodar. Então, se por exemplo, eu colocar aqui, testem aí, por enquanto, vão testando, vão colocando outras coisas também. Se eu colocar aqui um Cealt, por exemplo, batata frita. Vou botar uma quebradinha, né? Pronto, 19. Toda vez que entrar dentro do meu for, vai estar fazendo isso aqui primeiro, lembrando que o computador ele vai passo a passo, né? De forma ordenada, executando o nosso código. Então o computador ele vai imprimir batata frita e depois vai imprimir, vai pedir para a usuária, no caso, vai estar lá esperando a usuária digitar, certo? Então, do jeito que a gente fez nesse programa, né? A gente pediu apenas uma vez. Deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar. Do jeito que a gente fez o programa. Todo mundo já colocou aí? Alguém tem alguma dúvida? A gente está esperando então, Ana. Do jeito que... Deixa eu apagar essa parte. Eu vou copiar essa parte de alguém. Peraí. Pronto. Do jeito que a gente colocou aqui, a gente pediu na linha 18, a gente está já dizendo as idades foram, ou seja, a gente já está colocando no plural, né? E aí, quando eu for digitar as idades, vai imprimir as idades digitadas foram e vai imprimir todas as idades. Mas eu também poderia fechar esse Cealt. E aí eu poderia colocar aqui dentro, Cealt. A idade
da posição, ó a manipulação que eu vou fazer agora. A idade da posição, isso vocês podem usar no projeto de vocês. A idade da posição, a posição vai ficar mudando, né? Eu vou colocar até índice, pra gente lembrar, fixar que começa com 0. A idade do índice, e aqui eu tenho que dizer o índice. Qual é, de novo, eu perguntando a vocês, qual é a variável que vai mudar, que vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3? Depois 4, depois 5 i. Então eu posso colocar a idade do índice, e aí eu chamo i aqui, né? Que foi minha variável. A idade do índice, e aí vai aparecer o índice. Aí eu coloco de novo tirar os 3 pontos aqui. Dou um headline e o ponto e vírgula. Aí quando eu for imprimir, digite 5 idades primeiro. 10, 20, 30, 40, 50. Olha como ficou agora. A idade do índice 0 é 10. A idade do índice 1 é 20. A idade do índice 2 é 30. Porque rodou aqui 5 vezes, certo? E aí, cada vez que rodou aqui, o i ele estava com um valor diferente, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês no quadro. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Entendeu que tem como que legal, tem como a gente fazer essa manipulação de mostrar outras coisas, incrementar. Então, a nossa usuária, no caso, quem for usar o nosso programa, e sei lá, vai rodar nosso programa, né? Então, 20, 30, 40, 50. Aí, quem tá rodando o nosso programa não sabe como o nosso programa foi feito. Então, pode muito bem achar que a gente digitou 5 vezes essa frase aqui. Imagine aí se fosse um programa de 500 idades, por exemplo, 200 e por aí vai. Programa até mais de 20 já fica chatinho para escrever várias vezes. Então, quem não conhece o vetor, quem não conhece a estrutura de repetição, por exemplo, a gente, há 2 semanas atrás, quando a gente ainda não tinha visto isso, se a gente fosse ver um programa em C++ fazendo isso, a gente iria pensar, a pessoa digitou várias vezes, né, essa frase e só foi mudando o valor daqui, ó. E que isso aqui é um texto. Esse 0, esse 1, esse 2 é um texto. Só que a gente que está tendo acesso ao nosso código-fonte, a gente sabe que não é. Que essa parte que está mostrando 0, 1, 2, 3, na verdade é um inteiro em que, através da estrutura de repetição, está se mudando o valor. Então, é isso que é legal, né? Ok. Oi? Eu achei legal também. Mas minha dúvida é só, o i só pode ser manipulado aí dentro, dessa maneira aí dentro do for, né? No caso. Isso. Fora ele daria erro. Se eu quisesse pegar esse dessa maneira, né? Sim. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou dizer depois que rodar na minha estrutura de repetição. Vou dizer que i é igual a 10. Ele vai dar erro. Dou play e vai dar erro. Por que vai dar erro? Isso é até algo importante para se falar. Eu tô declarando o i, eu tô criando a variável chamada i dentro do for. Aqui dentro. Então, o i só vai existir aqui dentro do for. Agora, se em vez de eu declarar aqui dentro do for, eu tivesse declarado o i fora, lá em cima, junto com minhas variáveis, vocês acham que o programa iria rodar ou iria bugar? Buga ou não buga? Quero ver vocês falando no chat. Agora eu coloquei minha variável aqui em cima. Chamei o i aqui em cima. Não declarei dentro do for. Vou até mudar, porque aqui tem i também. Vou mudar, vou chamar de x aqui. X... Esse aqui. Certo?
Não buga. Acho que não. Mais alguém? Esse é o meu primeiro for, tá ok. Aí eu chego aqui no meu segundo, que eu tô usando no cout. Em vez de eu declarar int igual a 0 aqui dentro do for, eu declarei aqui fora. Vocês acham que buga ou não buga? Bora, gente. Quero ver mais gente participando. O i, no caso, vai ser igual a 10? Aí no final, eu vou colocar aqui que i é igual a 10. Antes... Eu acho Pode falar. Eu acho que vai mudar, porque tá no final, né? Tipo, ele já vai ter feito a leitura de tudo antes, pra depois identificar o valor. Certo. Ele iria bugar se eu colocasse dentro... Se eu declarasse, no caso, se eu declarar a mesma coisa de eu falar se eu estivesse criando. Se eu declarasse o meu i dentro do for. Então, se eu fizesse isso aqui, int i igual a 0... Quando eu fosse colocar um outro valor fora da estrutura de repetição, fora do for, e igual a 10, ele iria bugar. Só que, quando eu declaro a minha variável i aqui em cima, que no caso é como se eu estivesse declarando globalmente dentro da minha função principal, por eu declarar aqui em cima, eu posso manipular, ou seja, eu posso utilizar essa declaração que eu fiz aqui em cima em outros lugares. Então, aqui mesmo, eu posso colocar igual a 10, que o programa ele iria rodar. Ele iria rodar. E ele não iria imprimir i igual a 10, porque em nenhum momento eu pedi para imprimir. Certo? Então, a diferença de criar um programa, ou declarar uma variável dentro do for e fora do for, é que se a gente declarar dentro do for, a gente não consegue usar essa mesma variável. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, entendi. É uma boa porque em algum momento vocês podem fazer alguma atividade que aí vai bugar alguma coisinha e aí vocês não vão saber na hora o que é, e aí pode ser isso aqui. Certo? Então, vamos continuar. Então, uma atribuição de valores com for. Aqui está fazendo praticamente a mesma coisa que a gente fez, né? Só que aqui, em vez de mostrar a idade, está mostrando um valor do tipo inteiro, lê o número que o usuário vai digitar e aloca na posição correspondente. E aqui está um exemplo de média. Sabe aquele programa de média que tem até uma atividade que está pedindo para vocês fazerem? Só que o da atividade, se eu não me engano, é ponderada, né? Não tem média assim. Então, esse programa é usando o vetor. Então, o que é que eu estou usando como vetor aqui? Nesse programa, eu estou fazendo a média, eu estou dizendo se a aluna foi aprovada e foi reprovada, e também estou armazenando as médias de cada aluna. Então, alguém aqui olhando o código, pode me dizer quantas alunas eu estou realizando o cálculo de média? Eu diria que 3. É menor que 4, né? 0, É. 3. Isso. Isso. Então, eu tô pegando... Muito bem, gente. Eu tô pegando... eu tô armazenando 3 médias de 3 alunas diferentes. Então, o nome do meu vetor aqui é alunas, certo? Não, peraí. Vocês falaram 3, não foi? Só que assim, tem 3 médias, mas o vetor seria um 4, porque conta a partir do 0, não é isso? Tá, até eu buguei a agora. informação da nota aí tem nota 1, 2 e 3. Sim, até eu buguei agora. Eu acho que eu também não falei muito bem. No caso, eu quero saber quantas alunas eu guardei a média. De quantas alunas foram que eu guardei a média? Independente de se foram 3 notas. 4, né? 4. 4 alunos. Isso mesmo. Foram 4 alunas. Então, logo aqui em cima, eu posso saber quantas alunas eu armazenei a média,
Porque eu estou mostrando o tamanho do meu vetor. Então, alunas e entre colchete o 4. Então, ó, eu estou dizendo ao computador, eu vou ter um vetor que o nome vai ser alunas, que vai armazenar 4 valores dentro de alunas. E aí, no for, o for vai começar de 0, né? Porque, como o meu primeiro índice de um vetor, eu indico através do 0. Mas vai armazenar 4 valores, porque vai ser 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, aqui eu estou realizando a média primeiro. Depois, eu estou perguntando, né, se a média é maior ou igual a 7. Se for, vai entrar nessa condição aqui. Se não for, vai entrar nessa condição aqui. E aí, antes do meu for fechar, veja uma chave, ó. Essa é a chave que abre meu for. Essa é a chave que abre meu for. E essa é a chave que fecha o meu for. Aí, antes do meu for fechar, eu coloco aqui que alunas I. Então, I vai ser o valor de incremento que sempre vai estar mudando. O I primeiro vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Né? E não vai ser 4, quando chegar a 4 não vai entrar na estrutura. E aí eu estou armazenando o valor de média. Certo? A gente pode então colocar if dentro e outras condições no caso. A gente pode colocar tudo dentro do for. Tudo que a gente queira que se repita mais de uma vez, né? Porque se a gente quiser só colocar uma coisa que só mostre uma vez, a gente só vai colocar em cima, que nem é por aqui. Exemplo, esse aqui mesmo. Tem o Cout. As médias das alunas foram. E aí, depois, eu imprimo as médias das alunas. Agora, se eu quisesse criar um Cout que se repetisse, tipo, a média da aluna índice 0. Que nem eu fiz aqui, né? Que nem vocês viram. Que nem eu fiz aqui. Aí eu iria colocar dentro, certo? Então, a gente pode usar if, a gente... Ah, já sei, uma coisa legal pra gente fazer agora. Deixa eu ver só se dá tempo. Dá tempo, faço aqui rápido com vocês. Ó, digite 5 idades, certo? Foi o programa que a gente fez. Agora, vamos... dizer cada vez que a pessoa for digitando a idade. Deixa eu dar aqui, deixa eu excluir esse Cout. Na verdade eu vou comentar, porque se eu quiser usar depois. Digite 5 idades. Aqui eu tô pegando cada idade, certo? Agora, eu coloquei x como o nome da minha variável, não i, tá? Mas faz a mesma coisa. O nome não muda nada. Deixa eu só aumentar mais aqui. Agora, eu quero fazer uma condição de se a minha idade for maior que 18, eu vou imprimir essa idade que você digitou é maior que 18. Se não, eu vou imprimir essa idade que você digitou é menor que 18. Como é que eu faço isso, gente? If, abre parênteses. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou mandar pra vocês e eu vou dar 10 minutos, tá certo? Deixa eu ver aqui. Peraí. E eu vou dizer aqui em cima o que eu quero no programa. Então. Dentro do for, do primeiro for, depois de pegar, eu esqueci a palavra agora, depois de armazenar o valor dentro de um
índice do vetor, indique que se idade for menor ou igual a 18, printa, né? Mostre a usuária idade menor ou igual a 18 anos. Se não, mostra a usuária, pessoa é maior que 18, a pessoa é maior de idade. Se bem que maior de idade começa com 18, né? Então, menor que 18, idade, a pessoa é menor de idade. Vou tirar aqui. A pessoa é maior de idade. Certo? E isso eu vou querer que mostre logo depois que a usuária digitar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Exemplo de entrada. De uma entrada. Então, por exemplo, eu vou digitar 10. A minha saída, automaticamente, a minha saída vai ser o quê? A pessoa é menor de idade. Então, né, são... Pessoa menor de idade. Então, esse aqui é o meu exemplo, certo? Então, peraí, deixa eu ver as perguntas. Então, significa que fora também pode, né? Pode. Pra que serve I++ no for? Eu ainda não entendi. Eu acho que é pra fazer a leitura do I+1. Certo. O I++, Caroline, é a mesma coisa. O I++. Aqui eu coloquei X++, né? Eu só mudei o valor, mas tudo que for, tipo, X++, I++, nome de variável mais, e por aí vai. É a mesma coisa de eu estar fazendo, de eu estar dizendo que X é igual a X mais 1. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Fazer diferente para você ver. Em vez de X++, eu vou colocar que X é igual a X mais 1. Vou rodar o meu programa aqui, para você ver funcionando. Aí eu dou play, né? E aí coloco 10, 20, 30, 40, 50. E vai estar fazendo a mesma coisa. Então, o I++ é a mesma coisa de eu dizer X é igual a X mais 1. Então, fazendo de novo aquele teste de mesa que eu fiz no quadro. Vai primeiro se iniciar, né? X é igual a 0. 0 é menor que 5? Sim. É verdadeiro. 0 é menor que 5. Vai entrar no meu vetor. Aí depois vai dizer X é igual a X mais 1. Então, se X é 0, 0 mais 1, 1. Aí, X agora é igual a 1. 1 é menor que 5? Sim. Aí, vai entrar na minha estrutura de repetição e vai fazer o que se pede. Aí, depois volta aqui. X é igual a X mais 1, sendo que X agora é 1. 1 mais 1, 2. Então, X é igual a 2. Aí, vai voltar de novo. E por aí vai, até fazer isso 5 vezes. Mas isso é a escolha do programador no caso, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Você acaba se acostumando, porque em vez da gente escrever x é igual a x mais 1, como seria, é só a gente colocar um x++.
Então, não é obrigatório, a gente não precisa, sabe, fazer porque tem que fazer. Mas é uma boa prática e fica mais prático na hora que está digitando o código. Se em algum momento você precisar, por exemplo, no Keys mesmo, que pede, se eu não me engano, depois para mostrar a quantidade de notas, né? Então a gente pode, sei lá, fazer isso. Ou não. Depende do jeito que vocês forem fazer também. Então, abstrai esse exemplo. Pra não ficar muita coisa na cabeça. Mas é isso. 9h19. Passei a atividade aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou colar aqui de novo a atividade, tá? Nove 19 9h30, vocês mandam uma atividade aí, certo? E se tiver dúvida na hora que tá fazendo a atividade, vocês vão falando. Porque assim, infelizmente a gente tá no remoto. Mas, pessoalmente, a gente fazia muito mais atividade. E aí vocês acabam aprendendo muito mais quando vocês estão fazendo as atividades e quando aparecem as dúvidas. Porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida da mesma pessoa, de outra pessoa, no caso. Então, se tiver alguma dúvida nas atividades, vocês chegam e falam, certo? A gente aprende muito mais fazendo atividade e tendo algum erro na hora do que até prestando atenção, do que assistindo a parte do assunto, da teoria, no caso. Nove e meia, vocês mandam. Por enquanto eu vou no banheiro, viu? Qualquer coisa vocês falam aí, botam no chat.
Qualquer coisa podem falar, viu? Se quiserem alguma dica, tá, não, tá. E na verdade, o que eu pedi foi isso mesmo. Foi pra quando receber, imprimir. Deixa eu dar mais um tempinho com vocês postando as outras e aí. Como é que fala? A gente vê tudo de vez.
E aí, alguém tem alguma dúvida? Certo, a gente vai vendo o erro. Vou ver uma por uma agora. Oh, tirei sem querer. Deixa eu apresentar aqui. Tela inteira. Pronto. Vamos ver um por um. Quem ainda não colocou, vai colocando enquanto eu tô olhando a outra. Então, primeiro é de TIE. Copiar. Vamos ver. Forma a primeira idade. Oh, começa com 10 a gente, né? 10, 20, 30, 40, 50. Certo. Tá, já fez de um jeito... Bom, mas aí você colocou só um menor de idade. Não tinha que ter feito isso aí do aleatório, não? Tipo, menor, maior, menor, maior, Vou menor, fazer maior. isso, então. Pera aí. Tá certo. Bugou? Não o código, mas o replit. Dez, 20, 9, 38. Pronto. 10 menor de idade, maior de idade 20, 9 menor de idade, 30 menor de idade e 8 menor de idade. Certo? Aí, o código de... a única diferença que Thay fez aí no caso foi que ela já colocou aqui pra pessoa digitar a idade e logo depois... Na verdade, foi isso que eu pedi a vocês, não foi? Foi. Então... E logo depois Foi, tá você pediu imprimido. pro INF estar dentro do for. Né? Do primeiro. Certo. E aí, logo depois tá mostrando. E foi legal também que você usou a manipulação aqui pra dizer... Pera aí. Mas aí iria dar um bug. Eu declarei o I antes. Não, mas o problema foi que você começou com I igual a 1. Certo? Então, certo. Quando você estivesse armazenando, você iria armazenar o seu primeiro índice seria 1 e não 0. Então, aqui rodou. Mas, imagine se depois eu fosse incrementar o código e eu quisesse pegar a primeira posição, no caso de fato, que é o 0. Em 0 não tem nada. E também, aqui não bugou, mas... Era pra ter bugado? Não bugou porque eu coloquei menor igual a 5. Se eu Foi. tivesse colocado menor que 5, teria bugado. Mas o problema é que aqui você colocou o tamanho 5, tá vendo? Então, tipo, se o vetor ele é de tamanho 5, ele só vai armazenar em 0, 1, 2, 3 e 4. Quando você coloca que i vai igual a 5, o vetor, o computador aqui, ele vai armazenar em uma posição 5. Aqui não bugou. Milagre, porque poderia muito bem ter bugado. Porque você declarou aqui em cima que a idade é de tamanho 5. Então, a última posição é 4. Beleza? Beleza. Então, tipo, toma cuidado, porque aqui não bugou, só que poderia ter bugado. O certo, no caso do replit, era pra bugar. Então, por isso que geralmente a gente coloca 0, e aqui você poderia colocar o menor igual e a 4, que aí iria 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Alguém sentiu alguma dúvida nesse aí? O meu tava errado, mas eu já consertei nesse meio tempo aí. Então acho que o último que eu mandei agora tá certo. Tá. Eu vou ver um por um. Aí se vocês... Eu mandei uns 20 antes, aí se eles considerem, pega só o último. Viu? Aí se vocês perceberem,
O código vai estar fazendo a mesma coisa, só que cada um tem um jeito diferente de fazer. Então, nunca vai estar, tipo assim, o programa faz a mesma coisa, mas o código nunca vai estar igual, certo? Então, aqui, de novo, 10, 20, 9, 30, 8. Então, as idades foram 10 anos, a pessoa é menor de idade. 20 anos, a pessoa é maior de idade. 9 anos, a pessoa é menor de idade. 30 anos, a pessoa é maior de idade. 8 anos, a pessoa é menor de idade. Tá certo também. Então, né? Deixa eu ver o código em si. 5, 0. Isso aí. Aí, mais uma forma de mostrar para nosso usuário. Tá fazendo a mesma coisa que o outro programa, mas tá escrito diferente. Marina agora. Esse aí tá errado, eu mandei outro certo depois. Peraí. Hoje tem lista? Não, hoje não tem lista porque a aula é extra, então a gente não pode cobrar presença para as aulas extras. O que eu fiz mostra cada vez que a pessoa digita se é de maior ou N. Tá. Vamos ver o de Caroline. Então, digite 10 idade. 10, a pessoa é menor de idade. A pessoa é maior de idade. A pessoa é menor de idade. A pessoa é maior de idade. E a pessoa é menor de idade. Então, tá fazendo a mesma coisa. Idade. Digite 5 idades. Isso. Isso mesmo. Foi esse, Marina? Foi. Copiar. Colar. Digite 5 idades. 10, 20, 8. E depois você ainda tá mostrando, né? Todas as idades de novo. Certo, tá mostrando depois. De Isabel agora. O seu tá dando erro, Isabel? Deixa eu ver. Eu vi um erro, mas eu acho que não é esse em si. Ah, certo. Na verdade, tem duas coisinhas aqui que você poderia mudar pra não tá bugando mais. A primeira é que o for, a estrutura de repetição, tudo que a gente quer que se repita vai se repetir dentro do for. E o for a gente indica que começa abrindo uma chave e termina fechando uma chave. Então, essa parte aqui do programa não tá rodando porque o for, ele tá terminando aqui, ó. Então, a única coisa que vai rodar no for é um CIN, que é de idade, né? Pegando os valores da usuária. Então, pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que apagar a chave daqui. E aí, a gente coloca aqui. E aí, a gente vai estar fechando no lugar certo. Tá? Isso foi... aqui até apareceu, tá vendo? 2 erros gerados. Esse foi o primeiro bug que poderia ter no seu código. O segundo bug é que toda vez que a gente for usar um else if, a gente tem que usar um else também. Certo? Então, se você quisesse fazer dessa maneira, em vez de usar um if else, ok, mas aí você teria que colocar um else aqui. Tá, e teve mais uma coisinha também. E você teria que colocar um else aqui pra rodar. Porque toda vez que a gente usar um if e um else if, o computador ele vai estar esperando que também tem um else. E o if de idade, aqui a gente não precisa botar ponto e vírgula. O computador ele entende que
que aqui, só nessa parte do comando, é desse jeito que ele entende que é uma condição e que vai entrar. Por que não precisa usar ponto e vírgula aqui, ó? Porque quem criou o site quis assim. Então, quem criou o programa não usa ponto e vírgula aqui. E é bom que, na verdade, acaba sendo um padrão, porque E também pensando na parte lógica, né? Quando a gente coloca ponto e vírgula, é quando a gente fala assim, ó, um comando, ele vai acabar aqui. Geralmente, quando a gente coloca ponto e vírgula, assim como a gente fez no CIN, ele tá dizendo isso, certo? Então, a gente sabe que a condição, o comando da condição não acaba aqui. Ele primeiro roda isso tudo aqui. Ele roda tudo que tem dentro da condição. Então, de uma maneira lógica também, a gente pode se pensar que a pessoa que criou um programa não colocou um ponto e vírgula pensando nisso. Certo? Agora eu vou rodar aqui. Digite 5 idades. Então, 10, menor de idade. 20, maior de idade. 9, menor de idade. 30, maior de idade. E 8 é menor de idade. E depois imprimir as idades. Beleza? Ficou juntinho. O que você poderia fazer? Colocar um headline para separar as idades. Ou se você não quisesse pular as linhas, né? Para ficar tipo um embaixo do outro, você poderia dar um espaço. Fazer um texto que teria um espaço. E aí, rodando aqui de novo. E aqui eu boto um espaço também, antes desse... só para não ficar grudado. Aí você poderia colocar assim. Que aí desse jeito não precisaria pular uma linha. Amanda. Foi esse, Amanda, o seu? Não, é o mais pra baixo. Ah. Eu escrevi antes uma frase escrita assim, corrigir. Aí mandei ele. Certo. Ana. Ana mandou 2 vezes, foi? Qual dos dois é? Ah, no de baixo. Vamos aqui. Opção menor de idade, opção maior de idade, opção menor de idade, maior de idade, opção menor de idade. Isso. E programa, tá ok. Aqui, né? Já manda. Ô, Keila, olha se no meu é o último, porque eu acho que eu mandei 2 seguidos. Acho que é 9h34, então acho que é isso mesmo. É isso mesmo. 9, 20. Então, as idades foram pessoa menor de idade. Legal que você até pulou, não foi? Ficou bonito aqui essa parte. Pessoa menor de idade, pessoa menor de idade, maior de idade, menor de idade. Isso mesmo. Aí vocês estão vendo, né? Cada programa, até o layout do programa, né? A parte que a gente mostra para o usuário pode ser totalmente diferente de uma para outra. De Sara agora. E... pessoa menor de idade, menor de idade, menor de idade. Isso aí. Ok, também. Certo. Alguém tem alguma dúvida nessa atividade? Certo. Daqui pra frente... Eu não fiquei com dúvida, não. E as dúvidas eu consegui não consegui modificar. Certo. Eu também não fiquei não com dúvida. Então, foi uma maneira da gente usar um if else igual o exemplo aqui tá usando. Só que aqui ele tá usando se referindo à média, certo?
Então, só reforçando, nomear de acordo com o tipo de dado colocado em cada posição. Aqui nos exemplos a gente só trabalhou com inteiro, era pra gente ter até trabalhado com float, né? Enfim, acho que tem algumas atividades que tem com float. Mas aqui, ó, no exemplo do slide, tá trabalhando com float também. Então, se eu declaro o meu vetor do tipo float, todos os dados que eu armazenar dentro do vetor vai ser do tipo float. Se eu declaro o meu vetor do tipo inteiro, todos os dados dentro do meu vetor do tipo inteiro vai ser inteiro, certo? Em C++ é assim, mas por curiosidade existem outras linguagens que você pode criar um vetor armazenando vários tipos de valores, digamos assim. Então você pode botar o tipo float, o tipo int, por aí vai. É mais uma curiosidade mesmo, porque em C++ não se faz isso. Até agora, né? Até que eu saiba. Zerar o vetor antes de utilizá-lo é uma boa prática. Aqui começou o zerado? Não. Mas é uma boa prática que nem eu mostrei para vocês na aula de ontem. A gente começar com um vetor zerado. Ainda mais se a gente fazer alguma conta dentro desse vetor, armazenar alguma conta, algo assim. Então é bom a gente armazenar zerado. E lembrar que seu vetor sempre irá de 0 até n menos 1. Então, gente, se o meu vetor for de tamanho 20, ele vai de 0 até quando? Até quanto? 19. 19. E a gente vai fazer mais um programa. E, na verdade, vocês vão fazer aí. E aí, depois a gente encerra. Tem outras atividades aqui. O slide, Erika vai botar no Moodle. E aí, vocês podem tentar fazer o exercício do slide. Se vocês quiserem, eu acho até legal. Porque, né, infelizmente, o tempo de aula acaba sendo muito curto por ser remoto. Mas, se vocês quiserem, vocês podem estar tentando fazer essa atividade. Vocês podem estar mostrando para a monitoria. A monitoria foi feita justamente para isso, porque a gente não tem o tempo necessário, na grande parte das vezes, na hora que a gente está em aula, assim, né? No horário da aula. Então, a mentoria foi feita para isso, certo? Antes de eu mostrar essa atividade de novo, só lembrando para vocês que já está no Moodle, na parte de espaço interativo. Aqui embaixo tem o PDF falando sobre o projeto final. E também tem um banco de ideias. Esse banco de ideias está atualizado com um dos últimos cursos que a gente já fez. Então, pode servir aí de inspiração para vocês pensarem em fazer várias coisas, certo? E é isso, nessa parte de projeto final. A gente colocou, eu acho que aqui não tá, né, como obrigatório, mas eu falei ontem, só que a gente pensou mais um pouco. E, assim, a gente acha melhor vocês fazerem em equipe, porque vocês vão se ajudando, né? Até porque próxima semana vocês vão apresentar o projeto final. Só que quem se sente mais à vontade fazendo sozinho, é só falar, sozinhas no caso, é só falar pra gente, que aí a gente vai e anota, né, que essa pessoa tá fazendo sozinha e por aí vai, certo? Sara, não apareceu mais ninguém, não foi? Sem equipe, só Sara que tá sem equipe, gente? Isso. Sara, escolha de 1 a 4. Escolha o número. 1, pronto. Então, Sara tá na equipe 1. Sorteio. Fala com as meninas da equipe 1, tá? Fala no grupo lá ou no privado e vocês vão se comunicando. Gente, a madrinha foi feita pra ajudar também, então desde o começo, tipo, vocês estão pensando em fazer algum programa, algum projeto, aí vocês chegam pra gente e falam, a gente tá pensando em fazer isso e tal. Pode fazer grupo, as meninas são super de boas, então vocês podem fazer grupos com as outras madrinhas, né? No caso, eu e a Aninha, a gente tá madrinha de um grupo, aí vocês podem fazer um grupo com a gente e as outras também a mesma coisa. E pode ir conversando desde o projeto inicial, né?
a gente ajudar vocês e tal, a gente falar a vocês se esse projeto tá ok, ou se, tipo assim, vai ter que ter mais tempo, o tempo que a gente não tem agora, e por aí vai, certo? Qualquer dúvida sobre o projeto, a gente vai se falando, né? Vamos executar. Faça um programa com vetor. A gente acabou fazendo isso, né? Então não vou pular essa parte aqui. Faça um programa com vetor que receba 10 idades e armazene-as no vetor. Depois imprima essas idades e suas posições. Essa eu vou passar porque a gente acabou fazendo programas que faz praticamente isso aqui. Mas aqui tá a resposta de como seria. E só para mostrar, aqui deu 2 códigos diferentes que faz a mesma coisa. Qual é a diferença desses 2 códigos? Então, aqui eu tô, né, informe 10 idades, tô pegando as idades que a minha usuária tá digitando, e nesse CAUT eu tô colocando aqui as idades foram, e aí tô colocando a idade I, né, que no caso é a idade do meu vetor, na posição, e aí posição, eu criei essa variável posição aqui em cima, eu chamei posição igual a 1, porque para o computador, ele entende que a primeira posição começa com 0, mas a gente pensando em criar um programa para uma usuária, iria começar com 1, né? É o costume a gente ver, né, 1 primeiro. Então, para manipular, aqui foi criada uma variável chamada posição, que era igual a 1, né? E aí aqui embaixo tem posição mais, ou seja, a posição é igual a posição mais 1. E no caso vai se tornar 2. Então, quando eu vou rodar meu programa de novo, posição já mudou o valor. Posição dessa vez vai ter 2. E aí iria aparecer aqui na posição 2, certo? E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Aqui eu não criei uma variável chamada posição. E como foi que eu mostrei as posições começando de 1, dentro de um for que começa com 0? Eu simplesmente coloquei I aqui e disse que I eu vou imprimir aqui I mais 1. Então, toda vez que for 0, 0 mais 1, 1. Iria imprimir e iria dizer que era na posição 1. Aí, toda vez que o I fosse 1, 1 mais 1, 2. Aí, iria na posição 2. 3, 4, 5, 6, até chegar e escrever aqui posição 10. Certo? Acho que eu vou encerrar pelo horário, que já tá acabando aí por essa atividade. Mas alguém quer fazer essa atividade aqui, que eu fico até mais um pouco. Tipo, eu fico até 10h20. Mas eu vou entender quem já tá na hora de... Quem não puder ficar. Alguém quer ficar pra fazer essa atividade aqui? Ou prefere na mentoria? Porque amanhã a gente tem aula, entendeu? Pra não ficar também muito... Tipo, eu não quero que vocês... Eu fique e faço, quero tirar uma dúvida também, certo? Porque eu não quero também que... Porque, tipo, final de semestre, muita gente faz faculdade, então a gente tá no final de semestre e tal. Não quero que seja tão sufocante. Eu vou ter que sair, porque amanhã eu acordo cedo, então... Certo. Aí, qualquer coisa, né? Tem a mentoria, boa noite. Tem a mentoria e por aí vai, certo? Então, pra também, né? Porque a gente vai estar... amanhã vai ter aula, quinta vai ter aula, sábado vai ter aula, por aí vai. Vou, então, parar a gravação aqui.